Fala, meus manos, minhas manas, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu tenho um baita orgulho de ter trabalhado junto, uma executiva inspiradora. Tá comigo aqui a Amy Ogashi, é isso? Amy Ohashi. Ohashi, sempre é esse nome, gente. Amy Ohashi. Trabalhamos juntos durante o meu período de Tokstok, eu fiquei durante 4 anos na Tok. A Amy, ela era regional já lá e depois ela assumiu o time do saque. Eu saí, ela continuou ainda. Ficou quanto tempo de Tok, Amy? 24 anos. 24 anos, gente. É muito tempo. 24 anos é uma vida. Uma vida. Vamos falar um pouquinho então. Vamos lá, Amy. Queria falar um pouquinho de você. Nesses 24 anos, como foi sua jornada lá dentro? Conta um pouquinho, pessoal. Bom, foi uma jornada inspiradora, né? Assim, eu comecei no Caixa. Caixa. No Caixa, no ano 2000, entrei na loja de Pinheiros para fazer o treinamento no Caixa. E 3 meses após, eu fiz a inauguração da loja do ABC, né? Ali no shopping. No shopping ABC, em Shopping Santo ABC, André. O antigo Shopping Map. Isso, esse mesmo. Você vai Vidote, ó. Eu sou do ABC, gente. Isso, o antigo Mapping, né? A Tokstok pegou, era uma das âncoras, né, na nova inauguração e reformulação do shopping. Aí entrei para inaugurar aquela loja, treinei em Pinheiros 3 meses e inaugurei a loja do ABC lá. Depois disso, eu passei para supervisora de acessórios, fui vendedora também, supervisora de móveis, fui gerente durante 10 anos na empresa, depois eu virei regional, e depois eu assumi a área de saque, a área de televendas e a área do B2B da empresa. Então, é uma história aí de 24 anos. Se eu tivesse tido um filho quando entrei na Tokstok, ele com certeza já estaria formado na faculdade. Formado com MBA. Com certeza. E Amy, que ano que você entra na Tokstok? 2000. 2000. Então, assim, perguntas que eu sempre falo para todo mundo, todas as mulheres que eu bato esse papo. Uhum. Hoje, a gente fala muito sobre a liderança feminina, a gente fala muito sobre o empoderamento feminino. Mas, ainda assim, eu ouço que existem dificuldades para as mulheres se posicionarem, ainda existe um pouco de dificuldade. Nos anos 2000, eu imagino que isso era muito pior, né? No 2000 foi o auge ali do início dessa briga dentro do cenário executivo. Sim. Você teve dificuldade para fazer essa transição, para você sair do caixa, que é a porta de entrada para quase todo mundo, e você se tornar uma gerente e depois uma regional? Você sentiu dificuldade nisso? No início, sim, para passar do caixa para ser supervisora de acessórios, porque naquela época as pessoas entendiam que pessoas do caixa eram pessoas extremamente operacionais, né, e que não faziam gestão de pessoas, que não faziam, no caso da Tokstok, era gestão de decoração, né, isso é muito forte na marca, então sentia-se uma dificuldade e até entre aspas, um pequeno preconceito em pessoas que eram da parte administrativa assumirem lideranças que teriam que fazer gestão de pessoas, mas também ter a gestão de decoração, de design, de VM muito forte. Então, antes de você terminar, o teu preconceito não foi por você ser mulher, não. Foi por você ter começado dentro de uma área mais operacional. Isso. Uau! E por que isso na Tokstok? Porque a Tokstok já naquela época já tinha uma CEO feminina. Sim, é verdade. A dona Guilherme já era CEO da empresa, já era presidente da empresa, né? Então, a Tokstok tinha essa vantagem, né, frente ao mercado. Do empoderamento feminino. Do empoderamento feminino. Bacana. Inclusive, a Tokstok, não lembro exatamente qual ano, né, nós ganhamos como as 50 melhores empresas da Exame para as mulheres trabalharem. Que animal, inclusive, cara. Nós andávamos com umas camisetas rosas, né? Que animal. Porque a gente realmente ganhou, né, naquela época, numa época, como você falou, nos anos 2000, que era bem complicado o empoderamento feminino, mas naquela época a Tokstok já ganhou. Então, por exemplo, a empresa, né, favorecia por ter uma CEO mulher, né,
com que os líderes fossem também mulheres. Né? Então, Interessante. eu não tive esse tipo de preconceito. Tive preconceito por ser da parte operacional. Tá vendo? E não adianta, né? A mudança cultural de qualquer empresa, ela começa de cima. Isso. Não dá pra gente pensar diferente. Isso mesmo. Você tocou no ponto da dona Guilherme. Para mim, uma executiva inteligentíssima, uma mulher inspiradora. Assim, eu ainda quero trazer ela para bater um papo aqui e vocês conhecerem um pouco mais, mas uma mulher que fiquei com ela direto quase um ano, me ensinou muita coisa sobre o detalhe do detalhe do detalhe, e ela se colocava, Amy, como se... Não é porque ela era CEO que ela não tinha que descer no chão e entender como a tela do PDV ia funcionar. Ela entrava em todos os detalhes, como a gente estava fazendo a contagem de estoque. Né? Queria que você me falasse então um pouquinho dela. Assim, o que mais te inspirava nela? Acho que a dona Guilene, né, dona GD, né, mas todo mundo conhece ela por dona GD, né? GD porque é Ghislaine do Brulli, que é o nome do sobrenome dela. E para quem não sabe, ela foi fundadora junto com o marido, com o seu registro. Da Tokstok. Acho que ela é extremamente inspiradora porque a dona Guilene conhece do início ao fim a operação, né? E aquilo que o Vidotti falou, né? Desde a tela do PDV, desde a concepção do produto exclusivo que a Tokstok vai vender, desde a concepção da tendência que vai entrar, desde o atendimento ao cliente, né? Então, por exemplo, vou contar de umas experiências que eu tive no saque, né? Por exemplo, qualquer reclamação no Reclame Aqui que ela achava realmente extremamente muito ruim para a empresa, ela me mandava no particular, quando ela era CEO, né? Assim, e esta reclamação? E aí eu tinha que reportar, olha, a gente já está atendendo, nós vamos fazer desta forma, esse cliente já foi atendido desta forma, porque ela tinha uma preocupação genuína com o cliente. Então, acho que isso era a minha maior inspiração. Tudo que era feito por ela era pensando no cliente final. E eu acho que isso é o mais importante para qualquer gestão, né? A gente está ali para atender o cliente no varejo. E ela fazia isso muito bem. Então, ela via todos os pontos, né? Desde a venda, desde a loja bem decorada, arrumada, que para muitos pode parecer não importante, mas uma loja bem decorada, uma loja limpa, com vendedores treinados, faz muita diferença hoje, porque hoje no mercado, muito antes do que se fala em atendimento com experiência, a Tokstok já fazia no passado, né? Com vendedores arquitetos, né? Com projetistas, com uma loja bem etiquetada, bem montada. Então, quando o cliente ia na loja, a dona Guilherme cuidava de cada cantinho, né? Quando toda loja que era inaugurada, ela ia pessoalmente validar a inauguração. Imagina. Né? Para ver se aquilo ia vender, se o cliente ia gostar. Não era ela gostar, era o cliente gostar. Então, ela fez com que nós, funcionários, pensássemos como ela, né? E para isso, era investir em treinamento e desenvolvimento, né? A gente tinha mentorias dentro da empresa. Nossa, com ela mesmo? Com ela, as reuniões de gestão de gerentes que ela fazia de 3 em 3 meses, era ela, né, pessoalmente ministrava as reuniões. Então a gente aprendia de resultado, aprendia de tendência nessas reuniões, aprendia de atendimento ao cliente, aprendia de gestão de pessoas. Ou seja, de tudo, ela olhava tudo. Ela olhava desde a gestão de pessoas, gestão de indicadores, KPIs. Tudo. Eu lembro de uma reunião, quando logo que ela voltou. Isso mesmo, tudo. Ela, no período que ela ficou fora, a gente teve alguns CEOs e alguns indicadores se perderam, né? E um dos indicadores era a ruptura entre o que sai do CD e o que chega na loja. Gente, era incrível. Ela tinha os números de 2015, 2014, 2013 na cabeça, com um caderninho que ela anotava tudo. Ela tinha um iPad que ela olhava para ler e-mail, e o caderninho que ela ia anotando tudo, um caderno gigante, e saía com tudo anotado, e quebrava na semana seguinte. É uma pessoa, uma gestora de ponta a ponta, né, de ponta a ponta, inteligentíssima. Desde o... E falando disso, então, vamos falar de uma coisa polêmica. Aqui a gente estava falando nos bastidores, se podia falar ou não. Fusão Tokstok Mobile. Eu já não estava mais lá, eu saí antes disso acontecer. Você estava lá no momento. Sim. Como é que está sendo isso? Fala um pouquinho pra gente, seja um pouquinho polêmica. Quais olhos você está vendo
essa fusão? Isso, eu acho que, primeiramente, eu recebi super bem todo mundo da Mobile, né, e fiz isso com muito orgulho, porque eu acho que a gente tem que receber bem, independente, né, Com da certeza. fusão ou não. Já esperava que eles teriam algumas mudanças na gestão, isso é tranquilo para mim Normal, né? também. Qualquer M&A tem que ter. Normal. Né? Eu acho que, assim, o que eu espero da empresa agora, realmente, é que eles não mudem a essência da Tokstok, né? Eu acho que a Mobile tem que ser a Mobile e a Tokstok tem que ser a Tokstok, né? E o meu grande... Você acha que eles estão tentando mudar isso? Em alguns pontos, sim. Entendi. Então, né? E talvez esse possa ser um problema. Isso, e eu falei isso abertamente para eles também, né? Que se eles mudassem a essência, talvez eles só conseguissem ver isso depois que o cliente vai embora, né? Porque um dos diferenciais... E o cliente da Tokstok, ele é fiel, ele né? É fiel, ele é fiel. Ele gosta dos diferenciais, você sabe disso, Exatamente. Né? Uma outra coisa que a gente falava, na crise que a gente teve, que na mudança do CD, quando o CD saiu de Alphaville, de Barueri, foi para Extrema, a gente viveu o caos. O caos na Terra, gente. Foi um negócio é verdade, foi o caos na Terra mesmo. absurdo, de cliente atrasar pedido e tudo mais, tal. E depois de tudo, depois a gente resolveu o problema, tudo se resolve, né? Eu lembro que tinha muitos clientes que voltavam para comprar no Tokstok. Então, assim, o cara é fiel e é guerreiro, ele não abre mão, né? Mesmo com todos os problemas. Isso. Ele falava assim, na hora ele falava, eu nunca mais volto, mas na outra semana eu tava lá comprando. Mas uma hora ele vai se cansar, né? Isso, uma hora ele... Na verdade, por quê? Porque naquela época, Vidotti, e eu acho que isso é muito importante a gente ver as diferenças, né? Naquela época a gente não mudou a essência da empresa, por mais que a gente estivesse atrasando com o pedido, não tivesse o produto à pronta entrega, né? Então a gente continuou com os diferenciais da Tokstok intactos, né? Eu acho que agora a gente está por um caminho, pelo que eu vejo, tá? Eu não estou lá dentro, então não posso garantir, mas pelo que eu vejo, né, já com prazos de entrega, com diferenciais de produtos, né, com o modelo, por exemplo, em algumas praças, por exemplo, já não tem mais a entrega e a montagem juntas, né? Já não, por exemplo, estoque mesmo, né? Eu estou falando como cliente agora, porque eu sou cliente da Tokstok. Não, a gente vicia na marca, né? Vicia na marca, por exemplo, eu vou procurar em vários lugares lá e vou comprar na Tokstok. Mas eu mesma, por exemplo, tentei comprar algumas coisas na Tokstok para minha casa, que eu estou reformando, e eu não consegui, porque não tinha estoque, né? Então, isso não era uma coisa... Então, eu estou falando agora como visão de cliente. Então, você sabe muito bem disso, porque você foi gerente do próprio saque, né? Isso. Então, por exemplo, quer dizer que está mudando algumas coisas na empresa, né, que talvez mude a essência. Então, essa é a minha preocupação. Mas é óbvio que eu amo a marca, né? Aprendi a admirar e gostar da Mobile também, com pouco tempo com o time lá, mas o que eu gostaria muito é que não mudasse a essência, os diferenciais que tornaram a marca grandiosa como ela é. Líder do mercado brasileiro. Porque o cliente, aquilo que você falou, o cliente vai se cansar e aí ele pode migrar, né? E hoje está muito fácil, né? Num clique você migra qualquer é verdade. Você tem uma baita experiência na loja. Na loja, quando eu vou para passear, principalmente as lojas grandes, Tietê, Pinheiros, Barras, são lojas absurdas, mas com certeza o cliente vai acabar cansando. Cansando e migrando. Né? E aí, me fala, o que você está fazendo agora? Eu estava zapeando ali eu vi que você lançou um curso. Sim. O que você está fazendo agora? Conta pra gente. Eu acho que com todo o meu conhecimento de Tokstok, né, e todo o conhecimento que a dona Guilene me deu, e os gerentes que eu trabalhei na Tokstok, os diretores que eu trabalhei na Tokstok, os próprios CEOs que eu trabalhei na Tokstok, até diferentes, né, que a dona GD, né, me ensinaram gestão. Né, então, a partir de agora, eu vou lançar um canal, né, vou lançar uma consultoria, né, para empresas e mentoria para líderes do varejo. Né, eu quero atacar o varejo. Eu acho que o varejo pede socorro. Nós estamos com uma alta rotatividade no varejo. A gente
vai como cliente muitas lojas, a gente vê que as pessoas não estão preparadas para atender. Falta atendimento, falta detalhe, falta cuidado, falta né? Falta cuidado. cuidado, isso é E eu quero ajudar nisso. Então, bacana. estou lançando Vamos Varejar, que é a minha consultoria. Como é? Vamos Varejar. Vamos Varejar. Gostei do nome, Vamos Varejar. Isso. Ela não está pronta ainda, 100%, eu estou estruturando ainda, acho que daqui 2 meses vai estar tudo ok, e aí eu já vou poder lançar, já tenho uma fila de espera. Que legal. E tocar uma nova frente, eu acho, né? Uma nova carreira, uma nova visão, né? Porque assim, eu sempre tive a visão de gestão, mas sempre eu era liderada, eu fui CLT durante 30 anos, e sair do CLT para empreender é um grande desafio. Né? É um desafio gigante. É um desafio gigante, mas eu acho que tantas pessoas, quando eu saí da Tokstok, eu recebi mais de 500 mensagens. Uau! Meu Deus do céu. Mais de 500 mensagens de pessoas da Tokstok, de pessoas que nunca... Pessoas que passaram por lá. Pessoas que eu nunca vi na vida, que me conhecem pelo LinkedIn, você acredita? Mandaram mensagem. E muitas pessoas falaram isso, assim, por que você não dá uma mentoria, né? Por que você não usa esse seu conhecimento? Você é muito ativa no LinkedIn, seus posts são muito legais, por que você não usa isso a seu favor, né? E dentro dessas mensagens que eu recebi, muitas empresas que atuam nessa transição de carreira, né? Falaram, justamente por causa do perfil, por causa dos posts. E aí eu falei assim, né, realmente, por que eu não vou investir nisso? Eu posso ser CLT? Tem tanta gente, Emi, tem tanta gente que não sabe nada e tá falando em rede social, né? Sim. E tá ganhando dinheiro, porque você que conhece, que tem muita experiência, não... E onde você acha que mais falta... onde você mais quer atacar? Você acha que é o jovem que está entrando no mercado e não está preparado? Ou você acha que tem uma falha de gestão das redes de varejo atualmente? Onde você acha que está o maior problema aqui, o maior gap? Eu acho que o maior gap é o jovem líder. O jovem líder. O jovem líder, eu acho que as pessoas hoje no varejo, devido à alta rotatividade, promovem pessoas por necessidade. Sem estarem preparados ainda para liderar. Cuidar de gente é difícil, né? Difícil. Nossa, gente, cuidar de gente é difícil, gente. Vocês não têm noção, né? A gente vê muito falar em empatia, né? Vê muito falar, só que ninguém pensa na empatia do líder, né? Às vezes o líder, ele tá lá e ele é massacrado pelo gerente dele, né? Ele é massacrado pelo diretor, ele é massacrado pelo cliente, ele é massacrado pela equipe a todo momento, então, mas ninguém pensa nele, em preparar ele, né? Porque acha que ele já tá no topo, não precisa de preparo. Verdade. Mas ele precisa, né? E é o que você falou, né? O líder, como ele é espelho, como ele é exemplo, sim, as pessoas malham. Sim. E é difícil você dar um feedback para uma... As pessoas têm medo de dar feedback, né? As pessoas têm medo de falar bem ou mal. Sim. Acha que o líder está pronto. E também muitos líderes não gostam do feedback, então você fica naquele negócio, se eu der um feedback, ele vai me desrespeitar, ou ele pode me mandar embora, você fica com esse medo. E você tocou num ponto que eu queria só entrar um pouco mais, né? Você falou, cara, eu fui CLT por 30 anos. 30 anos. E o CLT, ele... no Brasil, se constituiu como se fosse algo que te dá muita segurança. Sim, eu sou contra isso, eu vou te contrapor. Sim. Por quê? Por quê, Bisotti? Você que criou a sua segurança. Uhum. Você ficou 24 anos na Tokstok, não é porque existia a CLT, é porque você era muito boa. Sim. No que você fazia. Você sabia fazer muito isso. Então, CPJ ou CLT, a segurança vem do quê? Vem da competência da pessoa. Boa, gostei, Bisotti. Vem da competência. Isso mesmo. Então, assim, fica tranquila. Sim. Dá um receio, porque a gente sai da zona de conforto. Com certeza. Mas você sendo competente, você vai ser competente em qualquer forma de contratação. Sim. Né? Tipo, e isso algumas pessoas falam, poxa, eu quero esse CLT porque traz segurança. É óbvio, você tem ali uma multa, que se você é desligado, você recebe. Sim. E o brasileiro também, assim como ele não aprende a ser líder, ele não aprende a gerir o dinheiro dele. Sim, é verdade. Eu trabalhei com um profissional logo no início da minha jornada, 98, 99, ele era contador. Ele era contador formado, mas ele era assistente do contador ali, oficial da empresa.
E ele não ganhava muito, ele tinha um salário relativamente baixo. E ele falava assim pra mim, Guidotti, eu guardo 10% que eu ganho minha vida inteira, sempre guardei. E ele falava, por quê? Porque algum dia pode me faltar, eu tenho. Muito então, legal. Assim, a gente faz isso. Então, assim... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, entendeu? Educação financeira. É isso. Você vai ser PJ, você não vai ter a tua segurança, talvez, de uma multa. Sim. Mas é só você fazer a tua segurança. Isso mesmo. Eu acho que é isso. E às vezes você vai conseguir atacar, você vai conseguir chegar em muito mais pessoas do que você já chegou até hoje. Com certeza. Né? Não, eu gostei da sua perspectiva. Eu não tinha pensado ainda nessa perspectiva, tá, gente? Eu acho que é bem legal isso, mas... E realmente, as pessoas têm essa visão de que o CLT eu tinha também, tá? E justamente porque eu estava muito confortável 24 anos numa empresa. Mas é aquilo, eu acho que não entendam que empreender é fácil, porque não é. Né? Mas também ser CLT não é fácil. Não é. Né, para você crescer, para você ter bons resultados, né, para você... Nossa! Também é difícil. Quantos anos foi para você ser promovida, Amy? Você falou 10 anos. 10 anos. 10 anos para uma promoção. Isso mesmo. E você fala martelando. E é o que a galera hoje não quer ficar, né? Isso, eles querem ser promovidos em 6 meses. Em 6 meses. Isso não existe, gente. Não existe isso, né? Não existe. As pessoas falam, nossa, mas você ficou uma vida na Taxoff. Eu falei assim, eu fiquei uma vida porque eu não quis ficar na mesma situação. Então, por exemplo, na mesma posição. Então, se eu tivesse ficado no caixa por 24 anos, talvez eu já não teria aguentado, né? É verdade. Teria tido um burnout. É verdade. Não, é verdade. Mas eu quis novos desafios, a empresa me proporcionou isso, mas aquilo que o Guidotti falou, se eu não tivesse corrido atrás, eu não teria conseguido, né? Porque tanto no CLT quanto em empreender, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ter horas de trabalho, ter horas de estudo, porque trabalhar no varejo, Guidotti, é um estudo diário, né? Porque muda muito rápido hoje em dia, tudo, né? Mas com isso, multicanalidade, e-commerce, com marketplace, o cliente... tudo muda muito rápido, né? E nessa situação de empreender, olha que coisa legal, eu tô aprendendo várias coisas que eu não fazia ideia de quando eu era CLT, porque assim, para empreender a gente precisa aprender edição, a gente precisa aprender a gravar um vídeo, a gente precisa aprender é sério, fazer apresentações, treinamentos. Eu falei, cara, como você está fazendo? Eu falei, dá muito trabalho fazer edição. Sim, nossa, dá muito trabalho fazer edição. Eu fico o dia inteiro para fazer um vídeo, editar um vídeo, gente. Então, às vezes até mais de um dia. Então, a gente fala até isso, né? O trabalho de influencer é fácil. Não é fácil. Não é? Você que agora virou influencer não é fácil, então. Não é fácil, porque tem que criar conteúdo todo dia, né? Tem que engajar, tem que responder, né? Assim, uma coisa assim, você tem um influencer que já viralizou, né? E daí ele tem a equipe dele, mas para você viralizar, até chegar a esse ponto de viralizar, você precisa trabalhar muito, gente. E daí só pra gente fechar, né? Você falou de influencer, eu tenho um ódio, porque dá pra ver quem tá gerando conteúdo no GPT, e quem já, né? Então assim, quanto tempo você demora ali para construir um post, e eu vejo que seus posts eles são conteúdos ricos, né, que fazem sentido. Quanto tempo você demora desde a ideia até você construir tudo? Você demora quanto tempo ali? Geralmente eu demoro uns 2 dias, né? Uau. Por incrível que pareça, gente, eu não uso o ChatGPT para corrigir os meus textos. Nem para correção? Nem para correção, assim, eu só uso Você é melhor do que eu nisso. Eu escrevo, eu falo assim, vê se tá bom. Nem isso. Não uso. Eu uso só para e-mails, assim, ou para corrigir textos, assim, tipo, eu vou fazer, outro dia eu dei uma entrevista para um jornal, eu fiz uma matéria para um jornal. Famosa mesmo, não tô... Blogueira, influencer, dando entrevista de jornal, gravando podcast. Aí eu corrigi, né, porque ia para uma matéria para o jornal, e aí jornal não, revista, desculpa, Móveis de Valor. Aí eu corrigi no ChatGPT, mas os meus posts do LinkedIn eu evito. Por que eu evito? Porque desde que eu entrei no LinkedIn, a primeira coisa que eu quis ter lá era ser eu. Boa. E foi autêntica, isso. Né? Autenticidade é o que falta ali, né? Isso. Por mais que eu sei que a tecnologia vem para o bem, tá, gente? Então tem várias coisas que dá para usar o ChatGPT, que dá várias ideias legais, e também IA, tudo tem ideias legais.
Mas no LinkedIn eu não quis usar, Vidote, porque eu queria ser eu. E justamente Animal. eu tenho muitos seguidores, os meus posts vão com um alcance muito alto, muito alto lá, porque sou eu, Entendi. né? Desde o início lá. Né? Eu comecei a postar no LinkedIn meio assim, gente, vou postar aqui o que eu faço na loja, né? O Sim. que eu faço aqui o que eu faço com os clientes. Já fazem anos que você posta, né? Não começou agora, né? Comecei agora. Então, eu quis sempre ser eu. Então, até hoje eu não uso. Só que assim, às vezes eu pego a ideia do que eu tenho lá no LinkedIn, do que eu vou escrever lá. Eu pego a ideia e eu fico 2 dias pensando, não, vou escrever dessa forma. Eu escrevo, eu gosto, sou old school, eu sou que nem a GD, gosto de um caderno do lado. Escrevo lá no caderno, sério, ou no bloco de notas do celular, escrevo primeiro e falo, não, acho que esse daqui vai dar um post legal e vou colocar lá sobre isso. Bacana, legal. Amy, obrigado demais por esse papo, assim, só posso te agradecer. Gente, espero que vocês curtam. Eu vou deixar aqui o contato da Amy, se alguém tiver algum interesse de falar com ela, com relação a essa consultoria que ela está dando, esse treinamento que ela vai estar dando para jovens, entre em contato com uma pessoa do mais alto quilate, da mais alta competência. Beleza? Eu que agradeço, Vidote, me senti lisonjeada, né, porque a gente trabalhou junto e tudo, né, mas eu acho que essa sua nova fase também está super legal, é super legal, acho que você é uma pessoa extremamente extrovertida, uma pessoa extremamente competente. Obrigado. Me senti lisonjeada pelo convite, tá? Então, acompanhem eu e o Vidote aqui nas redes sociais. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. gente.